Agora, vamos montar um sistema de semáforo com 3 LEDs, vermelho, amarelo e verde. Esse projeto vai te ensinar sobre temporização e controle de múltiplas saídas no Arduino. Então vamos lá, né, pessoal? Agora, como aula 3, nós vamos fazer um outro projeto utilizando um botão e um LED, ok? Então, novamente, eu venho aqui em Criar, na minha tela de início do Tinkercad, clico em Circuits. Aqui eu já mudo para aula 3, ok? E vamos lá. Para o nosso projeto, né? Primeiro, vamos colocar já os componentes, ok? Lembrando, sem hardware não existe software, né? Aqui com o Arduino. Então, nós colocamos aqui primeiramente um Arduino, ok? E vamos lá, né? A ideia do projeto é o que? Eu vou pegar um botão e enquanto eu estiver pressionado, ele vai acender um LED. Quando eu soltar, ele apaga o LED, ok? Então vamos lá, né? Para isso eu vou precisar de um LED e um resistor para o mesmo, né? Aqui eu já mudo o valor dele para ohms e coloco 220, certo? E o botão que nós vamos utilizar é o push button, é o botão de pulso, que ele não tem trava, certo? Ele só fica acionado enquanto eu estiver segurando, ok? Então eu pego o nosso push button, deixo mais ou menos aqui. E para esse botão tem um detalhe, né? Eu tenho que garantir que ele esteja desligado. Para isso nós vamos fazer um pull down, ou seja, nós vamos colocar um resistor aqui de 10K, certo? Aqui eu posso, como já está em K ohms, eu só escrevo 10. Nós vamos utilizar um resistor de 10K que vai servir como pull down, né? Que vai garantir que ele esteja, que é o zero dele, né? Basicamente. Então eu vou interligar aqui, seleciono o preto, vou interligar ele aqui e já vou colocar esse resistor aqui no nosso GND, ok? Certo, beleza. Agora eu vou precisar do que? Eu vou ter que colocar, né, no caso, o sinal, né, em alguma porta daqui. Nesse caso eu vou utilizar esse terminal 1B, certo? Tem que ser o mesmo terminal do lado do nosso resistor pull down. Então, para isso eu vou colocar uma linha amarela, né, que para nós é o sinal, ok? Dou um clique e vou colocar aqui no espaço 2, certo? Beleza. Só que agora, né, esse botão, como ele funciona? Ele tem que ter esse sinal aqui, eu tenho que garantir que ele esteja desligado, mas também ligado. Então, como eu faço isso? Agora eu pego aqui, mudo a cor da linha para vermelho e coloco ele na alimentação do Arduino, no 5 volts, né? Então eu dou um clique no terminal 2A e coloco aqui no nosso 5 volts, ok? E o botão é basicamente isso aqui, certo? Não vai ser nada diferente disso. E agora nós colocamos o LED, né? O LED nós já trabalhamos as primeiras 2 aulas com ele, onde basicamente eu tenho a perninha do negativo e do positivo. O negativo eu coloco um resistor aqui, ok? Eu posso deixar do lado do nosso botão. Eu coloco um resistor aqui no negativo e aqui eu ligo em alguma porta. No caso nós vamos começar a ligar a porta, certo? Então aqui eu venho, deixo aqui de amarelo e arrasto aqui. No caso nós vamos utilizar a porta do Arduino 3, ok? E para o nosso negativo, certo? Nós iremos utilizar aqui, pega a cor preta, interliga aqui primeiro e interliga aqui, certo? Então nós vemos aqui e tá aí. Esse é o nosso circuito, ok? Esse é o nosso hardware, certo? E agora nós vamos para o código, né? Onde o que tem que acontecer, né? Lembrando, lógica de programação é essencial. Você tem que saber o passo a passo do que você vai fazer. Onde basicamente aqui é simples, né? Quando eu clicar no botão, esse LED vai acender. Quando eu soltar, esse LED apaga, certo? Então vamos lá. Venho aqui na aba de código, altero para texto, continuar, e aqui nós começamos o nosso
código, certo? Eu venho aqui, apago essa linha. Posso apagar isso aqui também. E apago aqui também. E vamos lá, né? Vamos começar pelas nossas variáveis, né? Onde nós vamos armazenar os valores. Eu vou começar com a variável do LED, né? Da porta 3. Então eu escrevo int LED é igual a 3, certo? Mas nós também temos que criar uma variável para o nosso botão, né? Que está na porta 2. Então eu coloco int botão é igual a 2, certo? E aqui, lembra que nós usamos o pull down? Então nós vamos criar uma variável para o estado desse botão, se ele está ligado ou desligado, ok? Então nós colocamos aqui int estado botão ponto e vírgula, ok? Basicamente isso. E no Void Setup agora nós vamos configurar o que é entrada e o que é saída. Diferente do LED, o botão ele é uma entrada, afinal eu tenho que clicar para acontecer alguma coisa, né? O LED não, o LED eu faço alguma coisa para acender ele. Então vamos lá, né? Pin mode LED vírgula out put, ou seja, o nosso LED é uma saída. E agora do botão, né? Pin mode botão vírgula input, né? É uma entrada, então é input, certo? Ok, agora vamos pro void loop, né? Onde a mágica aqui basicamente vai acontecer, certo? Então, primeiramente vamos determinar quem é o estado do botão. O estado do botão nada mais é do que a leitura digital dele, certo? O estado do botão é a leitura digital dele. Então nós vamos colocar aqui que estado botão é igual a quem? É igual à leitura digital do pino 2, que a gente falou que é o botão, certo? Então estado botão é igual a digital read aqui, ler, né? Entre parênteses, quem? O pino 2, né? Mas quem é o pino 2 pra gente? Botão, né? Então, a gente escreve botão aqui dentro. Ok? Beleza. E agora, nós temos que fazer com que, quando eu clicar no botão, ele acende o LED. Quando eu soltar, ele apaga o LED. E é aqui que vocês vão ver algo novo, que no caso, esse aqui nós vamos dar início às condições do nosso curso, que é o que? If e else, se e se não, ok? Então nós vamos começar aqui, né? Eu posso escrever se, ou seja, if, abro o meu parênteses e coloco aqui, ó, se o estado do botão estiver ligado, ou seja, se o botão estiver ligado, ele vai fazer alguma coisa, né? Então, lembra o que é ligado? Ligado é high, né? Então, se estado botão for igual, aí você fala, ah, legal, né? Se estado do botão for igual a high, ok, mas não, né? Porque aqui o se funciona como pergunta, não é? Porque pensa assim, ah, mas e se eu for no mercado? Você está falando o quê? Você está dando uma condição, você está fazendo uma pergunta para si mesmo, né? Então, aqui, como pergunta, né? No caso, o nosso valor lógico é de igual para a pergunta e não para igual mesmo. Então, vamos lá. Se estado botão for igual a... Opa! High, né? Ou seja, se o botão estiver ligado... O que ele vai fazer? Ele vai ligar o LED, né? Então, digital write, só que a gente já fez nas duas primeiras aulas. Digital write LED, vírgula, high. Ok? É basicamente isso. Só que agora, e se ele não estiver ligado? É aí que entra a nossa outra condição, que é o else, ok? Então, else, eu abro a chave,
Agora, se não estiver ligado, o que vai acontecer? O LED vai desligar, né? Então, eu coloco aqui, digital right, abro parênteses, LED, vírgula, low, certo? Pulo e fecho a nossa chave, ok? Certo, pessoal? Então agora com o nosso código feito, nós vamos testar, né? Então eu venho aqui em iniciar simulação e aparentemente não tem nenhum erro. Eu venho aqui, dou um zoom, clico no botão, ele acende o LED. Se eu soltar, ele apaga. Posso ficar assim também, né? Ó, clicando um monte de vezes que ele vai ficar piscando, certo? Então novamente, cliquei no botão, estou segurando, afinal ele é um botão de pulso, ele deixa o LED ligado. Soltei, ele apaga o LED, ok? Perfeito! Com o semáforo funcionando, você aprendeu como o Arduino executa ações em sequência e controla vários dispositivos ao mesmo tempo, algo essencial em projetos de automação.